Veja no ICL Notícias, segunda edição. Novo comando no Supremo. Edson Fachin assume presidência do STF com missão de encontrar paz com outros poderes. Xandão no cangote. Moraes decide acionar Eduardo Bolsonaro por edital depois de deputado dificultar notificação de processo. Gaza em jogo. Ao lado de Netanyahu, Trump apresenta plano de cessar fogo com ultimato ao Hamas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos começando, aliás, mais uma semana ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve na Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, na Rádio Cultural, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E para você também, meu querido companheiro Chico Sal. Opa! Que bom voltar aqui contigo, Gabi. Tá acabando setembro, Boa Chico. tarde para toda a audiência lá do Piauí, com a Lucimar Martins, na terra Teresina, terra da cajuína cristalina. Maravilha! Coisa linda! É isso aí, começando a semana aqui com notícias diretamente de Brasília. Heloísa Vilela está diretamente ali na frente do Supremo Tribunal Federal. Porque com Elô até, eu vejo hoje. Até notícia ruim, eu vejo com Elô, na boa. Hoje a gente tem cerimônia de posse do ministro Edson Fachin, né? Então tá um pouquinho mais light, tá mais Chico, leve, não é tá mais leve. A gente não tá trazendo notícia ruim ainda neste programa. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Chico. Grande beijo. Boa tarde, Gabi. Vocês estão vendo aqui a quantidade de jornalistas reunidos para acompanhar essa cerimônia aqui do lado de fora, num telão. Aliás, 2 telões que foram colocados aqui especialmente. Agora é um dia, acima de tudo, de defender a democracia. Esse tem sido a tônica dos discursos. A gente teve aqui o hino nacional, que foi cantado por um coral aqui do Supremo, e depois os discursos. Uma cerimônia simples, porque o ministro Fachin dispensou coquetéis, dispensou firulas e foi direto ao assunto. Então, quem deu as boas-vindas a ele foi a ministra Carmen Lúcia, que fez, gente, como você já conhece o estilo da ministra, um discurso muito bonito, mas muito forte de defesa da democracia. E o Fachin ainda não discursou, vai discursar daqui a pouquinho. Elô, a gente vai continuar acompanhando aqui também, enquanto esse discurso está sendo transmitido, a gente está de olho aqui e traz informações para você a qualquer momento. Aliás, o Fachin está discursando agora, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente pode trazer uma imagem aqui para você que nos acompanha ao vivo. Vamos lá. E sempre a receberá, como assim o faremos em desagravo a cada membro desse colegiado, a cada juiz ou juíza deste país, em defesa justa do exercício autônomo e independente da magistratura. Estou certo de que o tribunal que integro e que passo a presidir não falta à Constituição, nem deslustra sua tradição. Com serenidade, empenhar-me-ei na preservação dos valores que moldam a identidade do Supremo Tribunal Federal. Começou agora o discurso do novo presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, falando agora. Depois a gente traz também alguns trechos aqui. Chico e Elô também. Resta saber como é que vai ser essa nova presidência, né? É uma questão. Qual vai ser? Eu gosto desse gesto de não ter aquela farra toda, aquela festa toda. Poxa, cada um de nós paga as suas cajibrinas, né? Suas cajuínas, suas cachaças, seus coquetéis. Eu acho que é uma boa largada nesse sentido. Sóbria, né? É, uma largada sóbria. A gente está falando de uma casa, né, Elô, que
é acostumado a Gilmar Palusa, sei lá, até mesmo o próprio Barroso cantando aquele Roberto Carlos sempre e tal. Então, é legal quando vem ali um tom de como deve ser a justiça. Essa é um gesto que eu acho que tomara que tome conta da gestão do Fachin. A gente não deve esperar festivais e aparições públicas com cantorias e bebidas do presidente da casa agora. O ministro Fachin, ele é muito discreto, muito sóbrio, e isso é uma marca registrada. Quando ele foi indicado para o Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, ele deixou muito claro que ele seria um ministro que não daria entrevistas. E ele cumpriu o prometido, ele não é chegado a aparecer. Ele fala, como se dizia antigamente, que o juiz deve falar nos autos, é onde ele normalmente fala. E fala em bom tom, porque ele é visto aqui na casa como um grande defensor das minorias, da democracia, uma pessoa que luta contra os preconceitos, e espera-se dele uma presidência muito eficiente, mas muito equilibrada, num momento, como destacou muito bem a Carmen Lúcia, tumultuado, um momento difícil, que deixou muito claro que para ter democracia é preciso que os democratas estejam sempre vigilantes. E ela espera também atuações na área da justiça social. Ela falou uma frase que eu achei muito interessante, ela falou da população brasileira que ainda ela disse assim, os brasileiros que ainda estão nus de direitos nas calçadas frias e esfomeadas do país. Então ela também deu esse toque da necessidade que o Brasil tem de corrigir as grandes injustiças, as grandes diferenças. Agora, acima de tudo, Fachin é conhecido e exaltado, muito elogiado pelos colegas por ser aquele ministro que vê na divergência, na discordância, um movimento normal da democracia, contanto que não se tente eliminar o diferente, eliminar o pensamento oposto e sim debater as ideias. Então acho que vai ser uma presidência bastante interessante, mas bastante sóbria. O Elô e Chico também, eu estou aqui acompanhando as falas do ministro Edson Fachin, enquanto a gente está aqui ao vivo. Ele falou do vice que está assumindo também, o Alexandre de Moraes, e disse: terei ao lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, é um magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou com uma carreira consolidada. Daí fala um pouco do histórico dele e diz o seguinte: Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre receberá, como assim o faremos, em desagravo a cada membro deste colegiado, a cada juiz ou juíza deste país, em defesa justa do exercício autônomo e independente da magistratura. Eu achei um recado ali bastante sutil, mas um recado pelo posicionamento do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos, né? Recado importante, né, Elô? Coesão da casa. Um recado que ali, né, tá ao lado, mostra que está ao lado do Alexandre de Moraes, que tem sido alvejado pela Casa Branca aí, com sanções, etc. Mas o que a nossa audiência está lembrando aqui, viu, Elo, é uma frase do ex-procurador Delanhol, ainda no tempo da Lava Jato, que ele tem um encontro com o Fachin em Brasília, e ele, da maneira irresponsável dele, o procurador, sai comemorando, né? Entendendo que o Fachin poderia estar do lado dele, e ele sai comemorando com uma frase, ahá, uhu, o Fachin é nosso. Essa foi uma das tantas frases famosas da turma da República de Curitiba. Erraram bastante, né? Essa turma de Curitiba não tinha menor ética, né? Menor comportamento. Mas a ministra Carmen Lúcia também falou muito do Alexandre de Moraes. Aliás, ela falou em nome da corte, então ela elogiou muito a história profissional do Fachin, mas também do Moraes. Ela disse que ele chegou aqui na Suprema Corte com uma capacidade de trabalho incomum, ou seja, uma pessoa que trabalha sempre e muito. E eu acho que esse recado do Fachin é da coesão da corte no seu papel essencial de um dos três poderes da República, que tem que ser independente dos outros, mas que não está acima de nenhum dos outros. Então, acho que tem vários recados importantes nessa cerimônia e que a gente ainda vai ouvir falar mais dela nos próximos dias.
É fundamental, e num contexto em que a gente está falando, claro, já ressaltamos aqui, mas a gente teve essa trama golpista, o julgamento, a condenação de um ex-presidente, um julgamento inédito na história do nosso país e também marcando, então, o discurso da ministra Carmen Lúcia, do próprio Edson Fachin falando a respeito do Alexandre de Moraes, que foi essa figura simbólica de muito ataque, ainda é, dos bolsonaristas, mas que continua o seu julgamento, o STF, a primeira turma do STF. E o Edson Fachin fala que ele assume não poder, mas um dever, que é respeitar a Constituição e aprender limites. Buscaremos cultivar a virtude do discernimento para eleger entre as tantas boas ideias que as administrações anteriores tiveram, aquelas cuja hora tenha chegado, e para não impedir de frutificarem aquelas já maduras. O Edson Fachin aqui num discurso pró-democracia, tenho curiosidade de ver, porque o discurso ainda está acontecendo, se vai ter um discurso ali pró-pacificação dos poderes e a qual o limite disso, né? Porque a grande preocupação, e acho que o STF já sinalizou nos últimos tempos, né, Chico e Elô também, é que a anistia é uma conversa que não vai prosperar ali no Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucional e será, sim, respeitada pelos juízes da Suprema Corte, né? Não, vai ser... A pacificação não significa perdão a quem cometeu o crime, né? Não é assim que você pacifica um país, com certeza. E esse tem sido até aqui o recado da Suprema Corte. Vamos ver como... E eu não espero nada diferente disso do novo presidente do STF, Chico. Ele é muito zeloso em relação à Constituição, né? Eu acho que jamais ele vai acenar para essa falácia ali de que a paz só vai chegar com anistia. Não, a paz vai chegar com a aplicação da lei. Cada um que segura a sua onda. Fez quebradeira, segura a sua onda. Ali conspirou com um grupo para matar o presidente Lula, para matar o vice Geraldo Alckmin, para matar o ministro Alexandre de Moraes, segure a sua onda, né? Então, não pode cair nesse truque de anistia nessa hora. Nessa conversa fiada, né, Chico? E olha, vocês sabem que o presidente do Supremo, ele, entre as prerrogativas dele, está a escolher a pauta do plenário. Então, a primeira sessão do plenário que ele vai presidir é na quarta-feira. E ele escolheu um tema bastante espinhoso, mas de suma importância. Ele resolveu começar a pauta com o julgamento da questão da pejotização, a transformação dos empregos em PJs, essa destruição dos direitos trabalhistas. Então vamos ver como a corte vai. Existem milhares de projetos, mais de 1.200 projetos, pedidos e casos na justiça pelo Brasil inteiro, aguardando suspensos, porque são questões trabalhistas que dependem agora de uma decisão do Supremo para ver para onde essas questões vão. Muito importante, né? Essa pauta é importantíssima. Até porque no Senado o debate hoje é sobre pejotização. Isso. E eu diria que foi um pouco impulsionada justamente por essa data que foi marcada ali no STF. Então, acho que foi um movimento até que aconteceu no Congresso, no Senado, Chico, muito pautado também por esse... vamos dizer assim, por essa pauta que já estava no Supremo Tribunal Federal também, né? Sim, que pauta delicada e importante, né, nesse momento. E a gente tem que lembrar que, assim como é um Supremo completamente zeloso, foi até agora, em defesa da Constituição, em defesa da democracia, não costuma ser uma corte que ama muito os trabalhadores. Uhum. Não costuma prezar pelo suor ali do povo brasileiro que trabalha todo dia, que dá duro. Normalmente pende para o lado do patrão. As decisões são muito a favor das corporações. Então, vai ser muito interessante acompanhar isso. O Fachin, vez por outra, ele flerta com os direitos trabalhistas e também com direitos humanos. Espero que seja esse Fachin que eu conheço, de outras decisões. Espero que... Mas é tão delicado. Espero que seja o... Por favor, Elô, é sua. Vai lá, Chico. Não, é sua vez.
Não, eu ia dizer que eu espero que a gente veja um Fachin que a Carmen Lúcia descreveu como um homem bom, acima de tudo um homem bom. E um homem bom não pode olhar para os direitos trabalhistas e desconsiderá-los e achar que eles não têm importância. Esse debate que teve hoje de manhã no Senado foi convocado pelo senador Paim, que é um eterno defensor dos direitos humanos, foi um constituinte que brigou pelos direitos humanos para que eles entrassem na Carta Constitucional. E ele convocou essa sessão hoje que foi impressionante. Eu saí de lá apavorada com a degradação tão violenta dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas que a gente está vendo no Brasil e as consequências dessa degradação, desse solapar dos direitos trabalhistas, porque do jeito que a coisa está andando, se você pega e transforma, como disse uma procuradora hoje, você transforma 5 milhões de CPFs entre 2022 e 2025, 3 anos apenas, 5 milhões de pessoas viraram o PJ ou MEI e são pessoas que 81% delas ganham até R$2.000. Você acha que são empreendedores? São pessoas que têm negócios e que as suas empresas estão fechando acordos com o empregador? Não, isso são pessoas que são obrigadas a abrir MEI ou PJ para terem o emprego, que não tem poder de barganha algum. Então, várias pessoas que apareceram hoje nessa conferência, juiz, inclusive o novo juiz do Supremo Tribunal do Trabalho, falaram em fraude. Eles disseram que esses contratos são fraudulentos, porque dizem que está havendo uma assinatura de um acordo entre duas empresas e não é, o empregado é coagido a fazer esse contrato ou não tem emprego nenhum. E por aí foi a discussão. Então, dados muito importantes. Esse do número de pessoas que deixaram de ser CLT, passaram a ser MEI ou PJ, nessa proporção e com esse salário, imagina o que está acontecendo com a Previdência, gente. Essas pessoas param de arrecadar e as empresas param de arrecadar para a Previdência. Então, o que você está criando é uma impossibilidade de, num futuro muito próximo, a gente se aposentar, por exemplo. Porque o pool de dinheiro que deveria entrar na Previdência não entra. Então é um problema gigantesco que o Brasil terá que enfrentar rápido. Elô, agora há pouco, enquanto você falava, a gente colocou imagens aqui na nossa tela dessa discussão no Senado, na imagem ali do senador Paulo Paim, do PT, que foi de quem partiu a iniciativa desse requerimento, e o Supremo Tribunal Federal, marcando para a próxima quarta-feira, então agora, dia 1º, também o início desse julgamento que reconhece o vínculo empregatício, né? Tem os motoristas de aplicativos, entregadores que utilizam plataformas digitais e a gente tem diversas pesquisas recentemente, até no nosso site do ICL tem uma reportagem falando sobre as condições de trabalho dessas pessoas, né, desses trabalhadores, que são condições extremamente precárias, e pesquisas de universidade constatando que aprofundam a exploração no Brasil. É um estudo mostrando as principais plataformas que são utilizadas aqui no mundo, mas como elas são utilizadas aqui no Brasil, aprofundando essa exploração de trabalho. Em vários países do mundo, Gabi, já foi reconhecido o vínculo empregatício dessas plataformas com os trabalhadores. Então, se o Brasil fizer isso, não vai ser o primeiro. E provavelmente não vai ser o último. Então não é uma novidade, é uma questão que está, assim, sendo tratada no mundo inteiro, porque é um problema sério que está todo mundo enfrentando. Exatamente. Aqui só para complementar, nessa pesquisa da Fair Work, mostrando que nenhuma das 10 maiores plataformas que a gente tem aqui no Brasil, plataformas digitais que são utilizadas por esses trabalhadores e por nós também, que consumimos muitas vezes esse serviço, nenhuma delas oferece condições básicas de trabalho de acordo com o estudo da Fair Work. Então, é disso que a gente está falando. Gabi, é uma clandestinidade total. O entregador aqui de São Paulo, que está ali se acabando no trânsito, arriscado a acidentes, etc., ele não tem garantia nenhuma. Zero. Ele não tem sequer um piso, uma coisa que, tudo bem, que não tenha... que ele não ganhe milhões e tal, mas que ele tenha um X ali por mês garantido. É o mínimo que se espera. Que tenha plano de saúde. Sabe, é uma clandestinidade total. E você ressaltou o trabalho do Paulo Paim,
Elo, esse cara, olha, ele está desde a Constituinte, em 88, é um bravo lutador pelos trabalhadores do Brasil. É um raro senador que não deixa, não cochila nesse assunto. Então, vale o aplauso para o Paulo Paim nesse sentido de lutar pelos trabalhadores. Fundamental. Eu gostaria até de dizer uma frase que ele repetiu, uma frase que ele disse, porque ele disse que a precarização do trabalho assume diversas formas, mas sempre transfere os riscos e as responsabilidades para o trabalhador. E ele disse mais, ele disse que essa precarização é a porta escancarada para o trabalho análogo à escravidão. Então, assim, o assunto é muito sério e precisa de muita atenção. Muito bom. Muito bom. A gente vai voltar a falar aqui sobre isso ao longo dessa semana, ao longo da nossa programação também. E, Elô, quero trazer uma outra informação aqui, partindo do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, falando da decisão do ministro Alexandre de Moraes de avançar com um processo criminal contra o Eduardo Bolsonaro, ainda deputado federal, sem uma notificação pessoal. Então, como o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e, segundo o Alexandre de Moraes, tem criado até dificuldade para ser notificado pela Justiça Brasileira sobre a denúncia por coação apresentada pela PGR, a gente já falou muito sobre isso aqui, então o julgamento, aliás, a investigação, vai se dar dessa maneira. A gente tem um trecho aqui da decisão do Alexandre de Moraes dizendo o seguinte: além de declarar expressamente que se encontra em território estrangeiro para se furtar a aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nesses autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X. Não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo o seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado. Bom, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos, Elô, e tentando criar manobras, maneiras de permanecer no cargo para continuar usufruindo, de segurança, vamos dizer assim, como se fosse um escudo, o mandato que ele ainda tem, Não, e eu tô rindo, Gabi, porque o ministro Alexandre de Moraes foi muito preciso ao dizer que o Eduardo Bolsonaro está sabendo muito bem do que está acontecendo, está sabendo que precisa ser notificado e está fazendo de conta, está fazendo de humor, está se escondendo para não ser notificado. Mas, como sempre, os bolsonaristas adoram criar provas, adoram deixar tudo às claras, ele vai lá e escreve nas mídias sociais que ele sabe que isso está acontecendo. Então, o ministro decidiu considerar, está notificado, está informado, está sabendo, já falou do caso publicamente, é porque ele está sabendo e vai seguir adiante. Ele vai ter, me parece, um prazo de 15 dias para apresentar a defesa dele. Então, o processo vai andar e vai andar rápido, viu, Gabi? Esse recurso do edital é quando para casos exatamente como o do Eduardo, que vai fugir de qualquer oficial de justiça, está no outro país, vai fingir que não recebeu, mas ele fala do assunto. Abertamente. Ele tomou ciência, ele dá ciência disso a todo mundo. Então, ele está notificado, ele está intimado. É só contar o prazo e mandar ver. Não pode dar moleza para um traíra da pátria como esse rapaz, que está morando lá, que ele largou o eleitor dele aqui em São Paulo desde fevereiro. O paulista de boa-fé ali, eu quero crer que de boa-fé, que escolheu como seu deputado federal uma criatura desse tipo, está sendo castigado, porque ele está entregue à causa do pai, lá nos Estados Unidos. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma com o eleitor dele, com o país dele, com nada. A história é resolver a questão da cadeia do pai e nada mais. E não vai voltar ao Brasil, Elô? Eu acho difícil ele voltar, porque ele sabe que se ele puser o pé aqui, ele pode ser preso imediatamente. Agora, a Suprema Corte vai publicar
essa notificação num jornal público, num meio público qualquer de imprensa, e a partir da publicação ele tem que apresentar a defesa em 15 dias. Agora, ele está aqui ainda, quem não tem nenhuma agilidade, nenhuma boa-fé, me parece que é a própria Câmara dos Deputados, que até hoje não cassou o mandato desse rapaz, né? Porque está toda uma enrolação, agora foi para o Comitê de Ética e foi indicado um relator para cuidar dessa discussão da cassação, que é um íntimo amigo declarado do Eduardo Bolsonaro, que já falou para todo mundo e defende as teses mais radicais do bolsonarismo. Então, por isso, o líder do PT hoje na Câmara entrou com um pedido junto à mesa da Câmara e junto à Comissão de Ética para que mude esse relator, porque ele é enviesado demais, ele é muito seguidor da causa bolsonarista, para ter um mínimo de isenção e fazer esse processo de uma maneira mais ou menos justa. Mas o que se disse na CNN Brasil, uma apuração de lá, é de que o que deve acontecer com o mandato do Eduardo Bolsonaro é que a Câmara deve suspender o mandato. Agora, a cassação seria diferente, né? São outras implicações aí a respeito disso. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso também, mas realmente esse parlamentar, Elu, que é o delegado Marcelo Freitas, estava procurando aqui o nome dele, que é do União Brasil, ele é bolsonarista raiz, assim, de defender a anistia total e restrita, defende o impeachment do Alexandre de Moraes. Então é esse o nível aqui que a gente está falando. E tinham outras duas parlamentares de esquerda que estavam concorrendo ali com ele com a possibilidade de escolha, mas foi escolhido esse sujeito para decidir ali, né? Daí não vai sair nada, né? Porque às vezes tem até um ou outro que tem uma queda, né, política pelo Bolsonaro ou pela esquerda e que na hora H aplica a lei. Pega ali o regulamento e diz, vai ser o que está aqui. Minha escolha política é uma, mas vai ser o que está aqui na fria letra do regulamento. Não é o caso desse rapaz, desse relator. Ele vai decidir assim, sem dúvida alguma, pró-Eduardo Bolsonaro. Elo, eu citei aqui a anistia, que é um interesse desse parlamentar bolsonarista raiz. Falando em bolsonaristas raiz, posso trazer um outro assunto aqui, que foi a visita do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que foi visitar o Jair Bolsonaro hoje em prisão domiciliar. E tem várias manchetes a respeito disso. Para quem está nos acompanhando por vídeo, pode dar uma olhada aí na tela, mas vou dar uma lida nas manchetes que saíram em toda a imprensa falando sobre o tema da conversa. Eleições do ano que vem, claro, em pauta entre o Tarcísio e o Bolsonaro. Então tem aqui a do G1, Tarcísio prioriza visita Bolsonaro e faltará a posse de Fachin, e Moraes no comando do STF, Moraes como vice-presidente agora do Supremo Tribunal Federal. Então o Tarcísio optou por não ir à posse do novo presidente do Supremo. A pauta do novo encontro de Tarcísio e Bolsonaro na prisão domiciliar em Brasília, pela Carta Capital, a CNN diz que quer o Bolsonaro discutir a chapa ao Senado Federal em São Paulo com o Tarcísio. Isso é importante também para a gente ficar de olho, né? Sim. Porque os bolsonaristas, eles têm um interesse ali no Senado por um motivo bem específico, que é o João César de Castro Rocha, professor, sempre ressalta isso aqui, que é justamente ter a possibilidade de um impeachment de ministro do Supremo, se for necessário. E o UOL dizendo também sobre essa visita do Tarcísio para Bolsonaro, aliás, para conversar sobre a proposta para 2026. Resta saber se eles vão falar de anistia também, se isso está nesse pacote, né, Elo? Eu acho que era a pauta que o Tarcísio estava querendo discutir a princípio, depois fez que não, mas acho que essa é a grande questão aí, o grande nó. A gente não sabe se ele conseguiu falar assim muito especificamente disso, porque se você vê a foto do Bolsonaro recebendo o Tarcísio na porta de casa, quem está ao lado do Bolsonaro é o Flávio, o filho Flávio. E os filhos não querem
o Tarcísio como candidato. Eles querem um sobrenome Bolsonaro na cabeça da chapa. Então, vamos ver no que isso vai dar. E o Tarcísio fica ali testando, né? Ver se o Bolsonaro vai realmente dizer, não, vai Tarcísio, eu apoio. Até agora não disse e até agora Tarcísio não declarou, porque ele fica nessa situação. Ele sabe que em São Paulo ele está bem obrigado, por incrível que pareça. E para o cenário nacional, ele precisa do aval do ex-presidente Bolsonaro para ter alguma chance na eleição. Então, enquanto o Bolsonaro não chancelar oficialmente, disser eu quero Tarcísio na chapa, ele vai ficar nesse jogo de empurra, né? A situação dele é a pior possível. Ele foi fazer aquele papelão naquele carro de som na manifestação do 7 de setembro e chamar ministro do Supremo de tirano. Agora ele está um pouco meio sem ter como recuar. Então agora ele ou se abraça nesse bolsonarismo aí, ou ele não tem muito para onde ir, né? Porque ninguém vai esquecer assim de uma hora para outra esse papelão que ele fez, né? É isso, Elô. A gente segue falando ainda desse assunto aqui no N2. Obrigada. Bom trabalho por aí, Elô, que ainda está rolando ali o discurso do ministro Edson Fachin tomando posse hoje como presidente do STF. Até a próxima, querida. Valeu. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Obrigado, querida. A gente continua aqui acompanhando essa história. Eu vou chamar nosso companheiro Rodrigo Viana, que hoje está de volta. Opa! O homem está recuperado. Recuperado, Rodrigo. A gente desejou muita saúde para você na semana passada. Obrigado, gente. Não só pelo aniversário, mas também pela Eu passei um aniversário estranho. Aniversário com influenza A, vamos dizer assim. Mas agora de volta aqui para nossa bancada. Muito feliz em ter você de volta. E eu estava acompanhando o noticiário sobre o Tarcísio. Acabou de sair uma atualização aqui, não sei se vocês viram. Na saída da conversa com Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que deve ser candidato à reeleição em 2026. Então ele vai para Brasília, mas reafirma que é candidato a governador, dentro dessa estratégia de não se expor tanto, porque ele se expôs, a gente comentou aqui 2 semanas atrás, né, Chico? Ele chega a Brasília 2 semanas atrás com tudo. Com tudo. Querendo anistia, ali quase igual a Dom Pedro com espada na mão, gritando independência ou morte, estava por aí. Era anistia ou morte, só que daí teve o episódio do delegado assassinado aqui em São Paulo, o delegado Ferraz, e isso pegou muito mal, as pesquisas mostraram. Ou seja, um governador que abandona o Estado para tratar de anistia para o chefe da quadrilha. Então o Tarcísio adotou a tática de dizer que não sou candidato a presidente, vou cuidar de São Paulo e vou ser candidato à reeleição. Mas ele fica no meio do caminho. Mas ele esfriou muito nessa candidatura, né? Eu acho que esfriou. E o interessante... Então a gente tem as aspas dele aqui, ó. Tem as aspas dele na saída. Abre aspas. Sou candidato à reeleição, como eu tenho dito. Isso já está claro. Vim fazer uma visita de cortesia, vim visitar um amigo. Então essa foi a frase do Tarcísio, vim visitar um amigo, vim fazer uma visita de cortesia. Vocês já falaram, o Flávio Bolsonaro também estava lá, e o Flávio Bolsonaro dos 3 filhos é aquele que procura ser mais cauteloso, né? E diz que, independente do que aconteça, daqui para frente o Tarcísio e os partidos de direita vão estar todos juntos em 2026. Mas é um recuo, o Tarcísio vai para Brasília e reafirma que é candidato realmente a governador. Não fala mais em anistia, né? Não falou, pelo menos não falou, né? Na saída. Aqui por enquanto não. Não está com aquela brabeza toda, é um recuo. Eu acho que é mesmo candidato ao Bandeirantes. Não vai arriscar a pele dele. O Ratinho Júnior já se coloca ali como candidato da direita, está tentando pegar esse bastão, né? Com a força do Kassab, que é o padrinho político dele, o dono do PSD. Eu acho que o Ratinho tem até uma vantagem em relação ao Tarcísio, porque o Tarcísio tentava se vender como um candidato moderado, mas é nítido, ele é um bolsonarista, é um militar de formação. Né? Capitão também. Capitão, formado nas Agulhas Negras, passou pelo Haiti, só se elegeu por causa do Bolsonaro. Sim. O Ratinho é outra história. O Ratinho é de direita, é filho do apresentador, então tem um discurso de direita, tem apoio no eleitorado de direita, mas não vem do bolsonarismo. Ele tem uma aliança com o bolsonarismo. Então, realmente, eu acho que o Ratinho tem até uma vantagem em relação ao Tarcísio para tentar se vender como moderado. A desvantagem é que ele vem de um estado com menos arranjos com a grande elite, com o grande capital. Vai dar mais trabalho para ele costurar
ele não conhece, não tem tantas relações com a elite paulista, mas isso o Kassab pode ajudá-la a... Ele vai ter que passar pelo vestibular da Faria Lima, né? Da Fiesp, a turma do dinheiro. Ele vai ter que ajoelhar lá, pedir a bênção, vai ter ali uma via cruz, mas resolve. Resolve. A questão é, e com o bolsonarismo? Se eles não confiam nem no Tarcísio, eles vão confiar em apoiar o Ratinho, que é de direita, mas nem veio da turma deles, e que pode dizer para eles, se vocês brigarem comigo, o problema é de vocês, eu estou aqui no Paraná, tenho a minha base aqui, né? Então, que tem uma boa base, inclusive, porque ele tem uma boa aprovação. Tem 70% de aprovação no Paraná. Então, é um nome que cresce. Você tem o Zema com esse problema, com esse rolo danado da mineração que vai bater nele. Todo enrolado, né? Todo enrolado. O Tarcísio precisando se recuperar em São Paulo com a questão de segurança pública. Então, me parece que o Ratinho é o que está agora mais bem posicionado para essa candidatura. Parece, né? Parece. E de acordo com algumas pesquisas, está ali até tendo um bom desempenho quando ele é colocado junto com o presidente Lula, segundo algumas dessas pesquisas. Sim. Que têm sido colocadas ali para 2026, então isso também está sendo levado em consideração, talvez, para fazer um cálculo da rota por parte do bolsonarismo. Eu acho que é assim, né? O Ratinho é o segundo mandato de governador. Ele sai candidato. Se ele perder, não é nenhuma tragédia. Quer dizer, ele perde, ele vira um nome nacional e se fortalece para futuros voos. Então, eu acho que ele não tem nada a perder. Nada, zero. Então, eu acho que ele vai tentar empurrar essa candidatura para frente, mesmo que seja para ter 30%, 20%. Aí resta ver o que a família Bolsonaro vai fazer em relação a ele. A gente vai continuar acompanhando e trazendo novidades para todos que nos acompanham. Quero aqui chamar todos para nossa aula aberta, ao vivo, gratuita, com o Eduardo Moreira, com a aula Investir é para Todos. Então, a gente vai ter uma aula aberta do Investidor Mestre, do Guia da Liberdade Financeira, que já formou mais de 70 mil alunos em educação financeira, investimentos, sem também contar mentiras, né? Sem te vender vamos dizer assim, 1 milhão que você vai fazer em um mês. Isso não existe. A gente vai trabalhar com a realidade aqui. O Edu Moreira traz com essa experiência em mercado financeiro que ele tem de dezenas de anos. icln2.com.br você pode acessar para colocar o seu e-mail e receber o aviso de que a aula está começando, ou então você pode, se você estiver na televisão, apontar o seu celular para a tela aqui para o canto inferior e acessar também, vai dar no mesmo link que é o icln2.com.br. Pode acompanhar aqui junto com a gente. É isso, o replay liberado da aula, né? Muito bom. Isso aí, replay liberado para você que não conseguiu acompanhar neste domingo. Agora vamos mudar a pauta para assunto internacional também, porque a gente tem muita coisa para conversar nesse sentido, né, gente? A gente teve o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Benjamin Netanyahu também, primeiro-ministro de Israel, se encontrando hoje na Casa Branca para falar sobre cessar fogo na faixa de Gaza. E a gente vai conversar com a Fernanda Simas, que é jornalista, também especialista em internacional, para nos ajudar a entender esse cenário todo. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês outra vez. Um prazer te receber também, Fernanda. E a gente quer trazer aqui um trecho, um vídeo, falando sobre essa proposta que prevê a criação de um conselho internacional que seria presidido pelo Donald Trump, anistiaria integrante do Hamas que entregarem armas, supostamente, e também prevê a criação de um Estado palestino. Então a gente traz aqui um trecho dessa coletiva e já volta a conversar. Vamos lá. By Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. It's so important to them. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. It's the war itself. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed
and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I'd take their word for it. To demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. And destroy all terror infrastructure, including the tunnels, weapons. Então aqui um pouco de um resumo do que a gente estava falando agora. Ele estava falando também de liberar esses reféns, né? E que seria importante para os pais também receberem os corpos de seus filhos. Falou sobre a guerra em si, sobre o comprometimento de outros países árabes nessa história e do que ele chamou ali de desmilitarização de Gaza. E ele simplesmente não falou do genocídio, né, dos palestinos também, nesse trecho, pelo menos, que a gente trouxe. E nesse trecho, eu não sei se me escapou, mas falou do Estado palestino? Não, né? Não. Porque, pelo que eu entendi, não fala de Estado palestino. Isso está previsto no acordo, mas nesse trecho que a gente trouxe aqui, Donald Trump não fala a respeito disso. Agora, de qualquer forma, é um posicionamento, claro, sem nenhuma sombra de dúvida, bastante enviesado pró-Israel, né? Desconsiderando ali o sofrimento dos palestinos, me parece. Enfim, eu queria ouvir a Fernanda para a gente começar essa conversa e entender um pouco melhor essa história. Vamos lá. Existem vários aspectos para que esse plano, que é um plano histórico, tenha sido trazido à tona neste momento. Eu acho que primeiro a gente precisa olhar para a questão da própria Assembleia Geral da ONU, e de como todos os líderes que falaram em criação de 2 estados, na criação de um Estado palestino, foram ovacionados, como todos os líderes que falaram em genocídio, começando pelo presidente Lula, foram muito aplaudidos, e como o discurso do Netanyahu estava esvaziado. A Assembleia se levantou e saiu, as lideranças retiraram da sala, né? E ficou muito claro ali que a gente teria uma postura muito antagônica quando a gente visse tanto o discurso do próprio Abbas, que é o líder da autoridade palestina, com o discurso do Netanyahu e do próprio Trump. Um plano de paz feito pelos Estados Unidos, ou costurado pelos Estados Unidos, dificilmente traria a palavra genocídio, dificilmente falaria na solução de 2 estados como uma solução única e possível de verdade para uma paz na região. E o que eles trazem, mais uma vez, são demandas antigas que já tinham sido aceitas pelo Hamas e que agora voltam à mesa. Resta saber se o Hamas vai aceitá-las nesses termos e como que vai ser essa questão de transição de poder em Gaza, porque o Netanyahu deixou muito claro na fala dele que a autoridade palestina não vai governar enquanto não fizer mudanças radicais. Mas o que são mudanças radicais na visão do Netanyahu? Né? Os próprios palestinos falam que não aceitam um Estado que não seja governado por palestinos. Então é muito difícil. Nesse momento existe muito ceticismo sobre se esse acordo vai de fato ser viável daqui para frente. E você ressaltou bem, né, Fernanda? Vem na esteira uma semana depois do que nós vimos na ONU. Então, me parece feito assim, de maneira rápida, para dar uma resposta, para ocupar um espaço, para não deixar que essa bola crescesse, essa bola de neve crescesse, porque nós temos a flotilha chegando lá em Gaza, nós temos a Espanha e a Itália oferecendo, inclusive, cobertura militar para que essa flotilha não fosse atacada pelas tropas de Israel. Então estava chegando um momento de isolamento em que eles foram obrigados a, pelo menos na aparência, estamos fazendo um plano aqui para acabar a guerra, né? Então me parece mais sacado do colete, reciclando propostas anteriores para tentar dar uma resposta diante do isolamento que nós vimos na ONU, não é isso, Chico? Até porque os pontos são muito vagos, né? Você perguntou da questão dos 2 estados, né? O máximo que eles chegam é no ponto 20 aí do acordo. Eu estava tentando ler aqui também. Os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinos para chegar a um acordo sobre um horizonte político para uma coexistência pacífica e próspera. Mas não tem nada mais... Não fala num reconhecimento. Não. Então, não fala num reconhecimento imediato, né? Não. Fala num caminho para a autodeterminação e a criação de um Estado palestino
que reconhecemos como aspiração do povo palestino. É como se não existisse a autoridade palestina, por exemplo, na Cisjordânia. E os assentamentos, hein, Fernanda? Uma questão séria também, estamos falando de Gaza. Mas como é que você faz um Estado palestino sem retirar os assentamentos ilegais lá na Cisjordânia, ocupando boa parte do território da Cisjordânia hoje, né? A gente não pode ignorar esse acordo, esse plano, na verdade, porque ele ainda não é um acordo, ele precisa ser aceito e ratificado por todas as partes. Esse plano não apaga todos os discursos do governo Netanyahu até aqui. E o discurso do governo Netanyahu é muito claro, de ampliar assentamento na Cisjordânia e de tomar a faixa de Gaza. O Netanyahu precisa agradar a base dele para se permanecer no poder, porque quando o Netanyahu deixar o poder, ele volta a ser investigado e ele pode sim ser preso. Então, o objetivo principal do Netanyahu é se manter no poder em Israel. A gente tem a esteira da Assembleia Geral da ONU, a gente vinha vendo um isolamento maior de Israel, e inclusive o próprio Trump, na semana passada, realizou reuniões com o presidente da Turquia, com representantes do Catar, da Arábia Saudita, se não me engano, para tentar já costurar esse acordo, porque o isolamento de Israel é muito grande. O próprio Netanyahu falou há 2 semanas que o povo precisava estar pronto para um período longo de isolamento. Então, de fato, a pressão internacional, apesar de não ser efetiva militarmente para impedir as ações de Israel em Gaza, ela tem um efeito diplomático importante para a perda de apoio do Netanyahu internamente. Então, por isso que eu acho, alguns analistas vêm apontando que esse plano saiu agora. Não podemos esquecer a Cisjordânia. A Cisjordânia vem sendo ocupada, vem sendo cada vez mais ocupada por Israel, e inclusive ela era a prioridade máxima do governo Netanyahu. É por isso que Gaza ficou desguarnecida e existem todas as investigações de falhas de segurança do governo Netanyahu para os ataques de 7 de outubro de 2023. Tem um outro trecho aqui, a gente agora há pouco ouviu o Donald Trump falando nessa coletiva de imprensa. A gente tem um outro trecho do Benjamin Netanyahu falando a respeito disso, dizendo que o Trump é até o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca. Isso já é um indicativo muito forte. Vamos assistir esse trecho e a gente volta a conversar. A critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Aqui, basicamente, ele falando sobre que isso está preparando o terreno para a paz no Oriente Médio, de uma maneira geral, contemplando outros países, e que ele apoia, Benjamin Netanyahu, apoia o plano do Donald Trump, também atribuindo ao Trump, que assim, a gente já vem falando há algum tempo sobre o Trump querer estar nessa posição de conseguir acordo de paz. Ele coloca isso muito fortemente nos discursos, né? Então, o Netanyahu dizendo que ele apoia esse plano e que é um plano que vai ao encontro do objetivo de Israel. Sim. Né? Eu chamaria a atenção, a gente falou dos aspectos, assim, não fala do Estado de Israel, mas tem alguns pontos aqui do acordo. O ponto 16. Israel não ocupará nem anexará Gaza. Então, é um compromisso que não ficará de forma nenhuma como território de Israel a faixa de Gaza. As IDF, né, que são as Forças Armadas Israelenses, entregarão progressivamente o território de Gaza que ocupam a uma força internacional de estabilização que será formada em parceria com países árabes e muçulmanos e também com os Estados Unidos. Então, tem aí a ideia de criar uma força internacional de estabilização e que a faixa de Gaza não ficaria sob controle de Israel. São 2 pontos que, no meu entendimento, aí sim avançam um pouquinho mais no caminho de uma paz. Mas enquanto não se falar em Estado, né, eu repito... Não, avança em relação àquela proposta imoral de fazer um grande resort, né? Avança em relação àquilo. Até é o bode na sala, né? O Trump faz isso. Então ele faz a declaração mais absurda,
né? A Fernanda pode comentar melhor, mas faz aquela declaração, chegou a divulgar até um vídeo com inteligência artificial. Olha só, vai ser o resort, vai ser a Riviera de Gaza, Riviera do Mediterrâneo aqui. E aí, quando vem isso aqui, a gente fala, pô, até que não era tão ruim. O cara é bonzinho, né? Ele até que é bonzinho, só matou 70 mil mulheres e crianças e agora vai ajudar a reconstruir. E quem será que vai ganhar dinheiro com essa reconstrução também? Mas, Fernanda, diga. Eu acho que aí a gente tem dois aspectos. Primeiro, qual vai ser o palestino que vai aceitar ser governado por um grupo, um conselho de transição que tem como líder o Trump, que postou esse vídeo com inteligência artificial? Isso é um ponto importante. Outra questão, o Trump é um homem de negócios. O que importa para ele são os negócios que ele vai conseguir fazer e os objetivos que na cabeça dele ele está alcançando. Então é sempre essa mesma tática. Ele coloca uma proposta absurda, uma questão que obviamente não tem pé nem cabeça, para depois passar um plano como se fosse um plano moderado, digamos assim. Além disso, obviamente, a gente tem que lembrar que o Trump vem sendo pressionado pelas monarquias ali da região do Oriente Médio. Porque foram governos que prometeram investir bilhões de dólares nos Estados Unidos. Como que fica para o homem de negócios? Então ele vinha sendo muito pressionado, ele precisava dar uma resposta, ao mesmo tempo ele não pode largar a mão de Israel, ele não vai falar em genocídio. Então fica essa situação de um negociador, é um grande negociador tratando de um genocídio. Hoje a gente não tem mais nem como questionar isso. Todos os especialistas e estudiosos do genocídio falam que está ocorrendo um genocídio em Gaza. A ONU reconheceu que está ocorrendo um genocídio em Gaza. Então a gente precisa começar a tratar isso como o que de fato é. E entender que esse plano, para ser um plano, precisa pensar no Estado palestino para que essas pessoas também tenham segurança. Você falar em Gaza desmilitarizada, Gaza já é desmilitarizada. Gaza não tem um exército. Eles têm polícia, mas eles não têm um exército. Então, na prática, isso não muda. Óbvio, eles têm um grupo terrorista lá dentro, que é o Hamas. A gente pode conversar sobre isso, e eu acredito que sim, um Estado palestino viável tem que ser um Estado com o comando da autoridade palestina. Mas quem lá atrás enfraqueceu essa mesma autoridade palestina? Então, essas coisas precisam ser trazidas para análise. Um outro ponto aqui que me chamou a atenção, Fernanda, Rodrigo e Chico também, que eu também estava olhando aqui ponto a ponto dessa proposta, é sobre Israel libertar os prisioneiros que estão, né, em Israel. Então, moradores de Gaza, os palestinos, são 250 ao todo, pelo que diz aqui essa proposta, né? E mandá-los de volta para Gaza. Então, isso seria importante também. Esse é um ponto do acordo que me chamou a atenção, para além... Alguns sob prisão perpétua, né? Alguns Exatamente. Palestinos com prisão perpétua. Alguns, nesse caso, eles estão falando especificamente deles. Desses, né? Desses condenados à prisão perpétua, 250 prisioneiros. São quase 1.000 palestinos no total, cerca de 200 prisão perpétua. Isso aí. Esse ponto também chama a atenção, Chico. Aqui, você quer comentar? Não, segue. Não, esse era um ponto aqui que eu acho que a gente tem que chamar a atenção. Enfim, o que me vem à cabeça foi aquele cessar-fogo que, no fim das contas, Israel acabou bombardeando Gaza, mesmo no meio de um acordo que foi feito ali. É claro que esse é um contexto diferente, quando tem Estados Unidos também na jogada, então é um outro cenário. Mas não deixa de ser, assim, preocupante a gente lembrar de como foi no passado, de que os palestinos chegaram a voltar para suas casas, para regiões que eles achavam que eram regiões seguras para voltar a morar, para retomar suas vidas, e depois tiveram que deixar suas casas de novo, ou enfim, ou tiveram que recomeçar, né? Eles continuam recomeçando ainda. E isso não pode deixar de ser levado em consideração também. Acho que é muito preocupante. E o mais maluco é assim, que não estão aí os 20 pontos, mas assim, não é uma negociação. É assim, ou vocês aceitam, ou Israel terá todo o apoio para aniquilar totalmente Gaza a partir de agora. Aquele plano de destruição total. Então, não é vamos abrir uma negociação e começar a ver e vamos ter um prazo para negociar. Não. É isso ou destruição total já. Se o Hamas fala não aceitamos o acordo, já é a destruição. Uhum. Não é mais conversa. Tanto que é um acordo, né, uma proposta que atinge o objetivo
É o que diz o Netanyahu, atinge o nosso objetivo. Sim. Então, contempla Israel, nesse caso. Fernanda. Com certeza. A questão da troca de prisioneiros, ela sempre aparece, né? Ela já foi, inclusive, muito criticada por parte da população israelense, porque foi durante essas trocas que muitos dos organizadores, dos mentores do 7 de outubro saíram e, enfim, aconteceu o que aconteceu, aqueles ataques absurdos, mas eu acho que é importante a gente ver realmente os detalhes, né? Então, por exemplo, eles falam que aqui está o plano, a gente vai assinar tudo, a gente vai ratificar e o Hamas tem que aceitar, mas não se falou em prazo, não se falou em quem vai dar esse primeiro passo, qual é a medida concreta, então fica tudo no ar, com aquele grande discurso de que se o Hamas não aceitar, eu tenho carta branca para ir e fazer o que eu quiser. E o Netanyahu falou isso no discurso dele. Se o Hamas não aceitar, a gente vai finalizar a guerra do nosso jeito. Pode ser do jeito fácil ou pode ser do jeito difícil, mas a gente vai acabar com a guerra. Então, assim, o objetivo do Netanyahu, como eu falei, é se manter no poder. Enquanto tiver guerra, ele está no poder. Enquanto ele agrada a base eleitoral dele, a base religiosa dele, no governo, ele consegue o número de cadeiras no parlamento para se manter no poder. É disso que se trata. Muito bem, eu acho que vale a pena a gente estar aqui aproveitando a presença da doutora Fernanda para a gente trazer um pouco dessa expectativa do encontro também entre o presidente Lula e o Donald Trump, né, Fernanda? Rapidamente, a gente já vai ter que seguir aqui com outras pautas também, mas queria te ouvir sobre essa expectativa, sobre um eventual constrangimento ao presidente Lula, que o Itamaraty tem tomado precauções também para evitar que aconteça algo parecido com o que foi o presidente da África do Sul, por exemplo, ou com o próprio Zelensky, enfim, rapidamente queria te ouvir sobre isso. Desde que se falou da possibilidade desse encontro nessa semana, a grande questão é essa: ele vai ser um encontro presencial ou vai existir um encontro online primeiro, para que se coloque as bases disso? Eu acredito que a grande ideia do governo brasileiro seja realizar realmente um encontro online, primeiramente, e para depois tentar alguma coisa presencial. Essas armadilhas que o Trump vem colocando nos encontros na Casa Branca são fechatórias para a diplomacia, para as relações internacionais. O que aconteceu com Zelensky, o que aconteceu com o presidente da África do Sul, eu acho que a gente nunca viu isso, uma reunião entre presidentes, entre líderes dentro da Casa Branca, né? Então, existe esse temor. O presidente Lula se contrapôs muito fortemente ao Trump nos discursos ali da Assembleia. A gente viu um entrando, um saindo, era nítido como a gente estava vendo duas posições antagônicas de mundo. Então, obviamente, e isso num encontro com presença da imprensa pode virar um caldeirão. Obviamente, o Lula ele tem traquejo político, ele consegue se virar muito bem, mas isso é um temor, sim, da diplomacia brasileira nesse momento. Quero muito agradecer aqui a presença da Fernanda Cima, sempre ajudando a gente a entender esse cenário internacional, notícias importantes essa semana no nosso cenário internacional que a gente vai continuar acompanhando. Sempre um prazer te receber. Até a próxima. Obrigado. Boa noite, obrigado. Até, gente. Valeu, boa noite, querida. Obrigada. Aliás, a gente falava aqui sobre a expectativa para esse encontro, Chico e Rodrigo, e a gente teve uma fala ali, num evento do presidente Lula, falando que vai levar a primeira-dama, a Janja também, quando ele for conversar com o Donald Trump. E aí ela teve uma reação um pouco inusitada aqui. Foi curioso, a gente tem mesmo. também esse trecho. Vamos lá assistir. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. Me inclua fora Ela dessa. fez, para quem não estava assistindo, né, ela fez um não, assim, com o dedinho indicador. Não falou nada. Não vou nessa arapuca aí, não, Lula. Vá sozinho, que você é de Garanhuns, isso é forte, você é do Agreste, mas me deixa aqui na boa. O Lula que risca a faca sozinho com o Você tá falando aí de um jeito bem humorado, né, a respeito disso, mas eu fiquei curiosa para saber como é que isso bate lá na Casa Branca também, né, no Trump, que a gente sabe ali que o negócio
tem uma questão toda de egos, né? Enfim, como é que ele vai filtrar essa informação, né? Isso. Se como, o Lula está desarmado, está brincando sobre esse assunto, não tem medo nenhum, está vindo para cá, se é isso. Porque o Trump gosta de quem não tem medo dele. Quem tem medo, ele aproveita e massacra. Ele pisa como pisou no Zelensky lá no Salão Oval, né? Ele pisa e faz todo um ritual de humilhação. O Lula tem sido altivo, talvez isso conte muito. O presidente da África do Sul também responde, mas a situação era tão complicada. Eu achei que quem saiu mais ferido desses episódios foi o Zelensky, né? Porque precisa muito dos Estados Unidos e se humilhou e tal. O presidente da África do Sul, Ramaphosa, ouve o Trump falar várias mentiras, né? Enfim, levar umas fotografias, umas imagens, fala mentiras ali na frente de todo mundo, mas você fica numa situação terrível, né? Você está dentro da casa do outro, o outro mentindo, uma potência como os Estados Unidos, e eu acho que tem que ir preparado para que, se ele faça uma dessa, responder à altura. Sim. Tem que responder à altura, né? Eu concordo. O presidente da África do Sul, o Ramaphosa, ele deu uma resposta ali, dizendo que isso não existe, né? Assim, uma coisa meio que racismo reverso não existe. Tinha uma história de racismo inverso, racismo reverso. Ele passou um vídeo ali, né, para falar ele não deixa de todo barato, né? Ele responde. Exato, exatamente. Agora, realmente, estava numa situação mais delicada ali o Zelensky. O presidente Lula parece estar colocando nesses termos realmente para mostrar que não é uma grande questão para ele, né? É a fala de quem não está com medo, né? Exato. Quando você usa assim o humor dessa forma, não é uma fala de quem não está morrendo de medo do Trump e que acha que é importante para o comércio do Brasil, né? O importante dessa hora é defender os calçadistas aqui do interior de São Paulo, que é uma área que começa a ter muito desemprego lá para o lado de Franca, a turma dos calçados. O Ceará até hoje não resolveu a questão dos pescados, que é muito importante para o Estado. As frutas também, né? Tem vendido para a merenda escolar lá do Ceará. As frutas lá de Petrolina, Juazeiro, daquele mundo. Perímetro. Aliás, por curiosidade, a região onde há o incêndio na Estátua da Liberdade da Havan. É uma área que está muito insatisfeita com o Trump, com o Eduardo Bolsonaro, porque eles estão vendo frutas apodrecer, assim, caminhões e caminhões, sem ter para onde exportar. Então, é muita gente preocupada ainda com isso. O papel de Lula é defender a economia do Brasil. O problema é que a gente não está lidando numa situação de normalidade realmente, né? As notícias que chegam dos Estados Unidos, seja a nossa convidada falou, nunca houve um episódio desse tipo, né? Presidentes sofrendo uma tocaia, uma emboscada dentro da casa, uma emboscada simbólica e de comunicação, mas é uma emboscada, né? Isso nunca aconteceu, né? E as coisas que estão acontecendo nas ruas lá nos Estados Unidos. Então, é um governo que topa qualquer coisa. Não sei nem se nós vamos trazer episódios aqui recentes. Tem uma cineasta brasileira desaparecida lá nos Estados Unidos, né? Que foi presa pelas autoridades de imigração e está sendo levada de uma cadeia para outra, ela não sabe onde ela está presa, os advogados não têm acesso a ela. É algo da época do AI-5 aqui do Brasil, da ditadura de Pinochet, da ditadura brasileira. Prendia, a família ia bater na delegacia, não está mais aqui. Onde é que está? Não sabemos, está preso em algum lugar. Você não sabe se morreu, se desapareceu. Aquela prisão dos jacarés lá de Alcatrazes, dezenas ou centenas de presos que estavam ali foram transferidos e ninguém sabe para onde. Você não sabe mais nem quem estava lá, vivos. Não tem nome, não tem lista, não tem nada. E ela estava tentando só ter o green card, essa cineasta. É a cineasta. Impressionante a história, a história da Bárbara Marques. Bárbara Marques, exatamente. Estão prendendo, quem chega para prender, nem sempre tem ali a farda, uniforme e distintivo de polícia. Às vezes é disfarçado de qualquer coisa. Então, me lembra como fosse um cidadão normal. Lembra os esquadrões da morte. O professor Miguel Nicoleles nos contou lá durante o despertar lá do ICL, durante aquele evento, que assim, da janela dele, o que ele tem visto lá é absurdo. Então, até pensando em dar um tempo no Brasil por conta disso. Porque não tem chegado como deveria as notícias de lá para cá. Assim, esse dia a dia das prisões, a gente não tem... Não, é algo brutal. Eu estava vendo, o nome da cineasta Bárbara Marques está detida há mais de uma semana pelo ICE,
Foi no dia 16 de setembro que ela foi presa pelo ICE. E ela estava tentando o green card, né? E na audiência de obter o green card, ela acabou sendo presa e o marido dela, que é norte-americano, está desesperado, mobilizando advogados e não consegue localizar onde é que está a Bárbara Marques. Onde é que está a Bárbara Marques? Está desaparecida. E então, pode ser deportado, não é para o Brasil, para qualquer país. Qualquer lugar, pode mandar para Honduras. É o Salvador, lá para a prisão lá do Bukele. Então é uma loucura. Esse é o tratamento desumano que estão sofrendo essas pessoas, né? Os imigrantes lá nos Estados Unidos. Situações como essas que a gente traz aqui da Bárbara Marques. E a gente segue aqui falando, antes eu na verdade, quero falar da entrevista do Chico Pinheiro, a entrevista de hoje, que é uma personagem da história, assim, uma personagem da nossa história, porque foi a primeira deputada negra de uma constituinte. Então, a Bené esteve na constituinte de 88, agindo, assim, não só pelo direito das pessoas negras, mas mulheres, enfim, diversas pessoas em situação de vulnerabilidade. A Bené, já desde essa época ali, firme na Constituinte, tem várias empregadas histórias. domésticas também. Ela PEC das empregadas domésticas. Passou pela Benedita. Esse projeto é um projeto, a gente abusa do termo histórico, mas esse é histórico. Esse tem repercussão, inclusive, nas manifestações de rua em 2013. Você vê muitas empregadas contando como a reação que aconteceu a essa PEC. É uma PEC que muda a história da Casa Grande e Senzala no Brasil. Isso. Exato. Benedita, belíssima personagem, vai estar com o Chico Pinheiro, imperdível a entrevista. E que está até hoje lá no Congresso, né, como deputada federal. A gente traz um trecho agora da entrevista com o Chico Pinheiro. Vamos assistir. Vamos lá. Nós precisamos de ter um Senado forte, porque o cenário político, ele é assustador. A estratégia que a direita está montando, porque não é só direita. Direita, né? É extrema direita, porque com a direita a gente dialogou muito tempo, Delfim Neto. Você conversava com esse povo todo. Poxa, a gente discutia com ele. Mas hoje é uma coisa perversa, né? É uma coisa assim, não importa, vamos fazer tudo para esse governo não dar certo. Gente, não dá para perder, né? Essa entrevista com a Benedita da Silva, a gente acompanha a partir das 7 horas da noite. Você também pode entrar no grupo de WhatsApp do programa, que é o icl.com.br/Chico, para receber os trechos, os spoilers em primeira mão também. Aliás, mando meu abraço pro Chico Pinheiro, que inclusive nos dias que eu estava mal de saúde, ele esteve aqui, né? Ele participou e me ligou para falar se estava bem, se precisava de alguma coisa. Então, o abraço pro Chico, sempre um grande trabalho, grandes entrevistas aí, agora às 7 horas da noite. É isso, nosso abraço carinhoso pro Chico Pinheiro. Também para entrevistado, o deputado Benedita da Silva, que é um grande exemplo para mulheres, enfim, para e uma deputada de esquerda e evangélica. Ela tem, né, uma... assim como o pastor Henrique Vieira, né? Como o pastor Henrique Vieira. E eu acho que é a única governadora do Rio, nos últimos 20 e poucos anos, que não foi parar na cadeia, né? Exato. Essa é uma boa lembrança. É Garotinho, Rosinha, Pezão, Sérgio Cabral... Witzel, é uma lista absurda. E a Bené passou incólume por essa lista, foi governadora, deputada e é pré-candidata ao Senado. Senado também, exato. Seguimos aqui voltando a falar sobre a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente já tem um trecho aqui da fala do ministro Edson Fachin. Na volta, a gente vai assistir esse trecho agora, na volta a gente conversa com o Cacai aqui no N2. Vamos nessa. Vamos lá. Jamais deixaremos de dialogar com os poderes e com a sociedade, sem exclusões nem discriminações. Constituirá diretamente a atribuição desta presidência a condução da conversação e do relacionamento institucional, especialmente os diálogos republicanos entre os poderes. Nada obstante, eu farei em caráter integrado e participativo. Sem embargo, dessa disposição que será integral, a nossa matéria-prima está somente no sistema de justiça. Aí a fala do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Cacai já está aqui com a gente para falar a respeito dessa posse e outros assuntos também que são de muita importância, que chamam a nossa atenção aqui no Brasil. Cacai, boa noite.
Olá, Gabi, boa noite, Rodrigo, meu querido Chico, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Boa noite, querido. Cacai, a gente falava sobre também a pauta que o Fachin já coloca ali como presidente do Supremo Tribunal Federal a respeito da pejotização, direitos trabalhistas, e também a gente conversava com a Heloísa Vilela sobre, vamos dizer, como é que vai ser essa presidência depois de um Supremo Tribunal Federal que fez um julgamento ali importantíssimo, condenando um ex-presidente por uma trama golpista e também autoridades, né, o alto escalão de militares, enfim. É muito importante alguém como o Fachin assumir já com um discurso falando pró-Constituição, democracia. O vice-presidente é o Alexandre de Moraes, ele fez também uma referência ao vice-presidente, né? Eu estava até agora assistindo, embora tenha sido convidado, eu não gosto muito de a posse, não. Posse é uma coisa muito formal, eles ficam repetindo aqueles cumprimentos durante horas ali e tal, então eu às vezes prefiro escutar aqui da televisão. Eu agradeci o convite, mas quase nunca eu vou à posse. Achei muito importante alguns pontos que o ministro Fachin colocou. Primeiro, ele falou numa questão que eu sempre levantei, viu, Gabi, que a pauta não ser só do presidente, que a pauta deve ser coletiva. Há uma tradição no Supremo que a pauta designada para o plenário, ela é do presidente, claro, boa parte, metade, vamos chamar assim, dos processos, deveria realmente ser para poder dar a cara da administração do presidente. Mas é uma pauta coletiva, foi uma frase que eu observei que o ministro Fachin falou, é muito relevante. Nós temos que notar que, assim, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi presidente do Tribunal Eleitoral num momento delicado, e se deu muito bem, se ouve muito bem lá, agiu com muita dignidade, e presidente do Supremo também num momento delicado, em que o Supremo Tribunal fez esse julgamento aí de um ex-presidente da República, de generais, de almirante, de ministro da Justiça. Então, a questão toda vai muito de acordo com a situação que o país está vivendo. O Poder Judiciário, eu já disse mais de uma vez, é que tem assegurado a institucionalidade do Brasil. Nós tivemos um executivo fascista que realmente degringolou todas as estruturas democráticas do país, um parlamento absolutamente cooptado, boa parte dele cooptado, e tivemos uma postura muito digna do Poder Judiciário. Todos nós esperamos que isso agora passe, que nós tenhamos uma tranquilidade maior. Há até vocês podem notar, há um enfoque muito forte nesse sentido, dizendo que é relevante que o ministro Fachin vai tirar um pouco o judiciário, eu diria, de certo protagonismo. Não é que ele vai tirar, na minha visão, e respeitosamente, é que eu espero que os tempos sejam outros, que nós tenhamos vivendo uma certa tranquilidade no país. O Supremo Tribunal ainda está enfrentando, claro, vai acabar de julgar agora esse núcleo crucial, vai determinar o trânsito em julgado, vai prender esse povo todo, não é ele que vai prender, vai determinar a prisão e depois segue o rito normal. E tem muitas pautas que são importantes, que são relevantes e que, de certa forma, pode colocar um certo antagonismo entre o atual ministro que assumiu hoje a presidência. A questão da pejotização mesmo é uma delas. Eu acho que o Supremo está dividido. O ministro Barroso, no meu ponto de vista, ele foi na contramão da história aí do direito do trabalho. Nós vivemos um momento muito difícil, estamos vivendo momentos muito difíceis no Supremo Tribunal Federal. Agora assumiu o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, não sei se vocês viram, infelizmente foi dar um pouco de destaque, mas ele fez um discurso importantíssimo, um discurso muito íntegro, inclusive dizendo do absurdo que esses frequentes... o judiciário está correndo frequentemente atrás de novos incentivos financeiros e tal. Muito íntegro o discurso do presidente do TST. Então, eu tenho esperança. O ministro Fachin, ele tem tradicionalmente uma formação sóbria e uma tradição, além da formação sóbria, ele tem uma formação muito sólida. Um homem que veio de um passado, eu diria, um pouco mais à esquerda. Mas é claro, quando você chega no Supremo Tribunal, aí é o homem às suas circunstâncias, né? Tudo depende do momento que o país está vivendo. Eu tenho a expectativa de que, com o fim desse julgamento, terminando o julgamento de todos esses que estão envolvidos
na questão do golpe, o Supremo Tribunal possa voltar a atuar com toda a relevância que tem, com toda a importância, que não vai voltar mais atrás, é bom que se diga isso. O Supremo ocupou um espaço da sociedade, no imaginário e tudo, que vai continuar, mas agora com um pouco mais de tranquilidade, com o país pacificado. E o ministro, acho que o ministro Edson Fachin, ele é a pessoa certa para levar este momento. Muito bem, Cacai, a gente acompanhou aqui a posse, trouxe aqui um trecho também dessa fala do ministro, novo presidente do STF também, Edson Fachin, e eu quero trazer uma outra discussão que está no Supremo Tribunal Federal também, a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, dando prosseguimento àquele processo criminal contra o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que seria sem notificação pessoal. Então a gente vai entender melhor essa história, porque o Eduardo, a gente fala sobre isso todos os dias aqui, está lá nos Estados Unidos, tem criado dificuldades, segundo o Alexandre de Moraes, e é qualquer pessoa que acompanha o Eduardo nas redes, para que seja notificado pela Justiça brasileira sobre essa denúncia de coação que foi apresentada pela PGR. Então, eu queria entender um pouco, Cacai, como é que isso entra no processo, né? Porque o Eduardo tem falado abertamente, tem feito vários ataques ao Brasil, ao Supremo Tribunal Federal, também fala sobre essa intenção, sobre essas tratativas com o governo dos Estados Unidos para empacar, por exemplo, a nossa economia, a nossa política de uma maneira geral. Mas como é que essas atitudes, essas dificuldades que são criadas pelo Eduardo, elas interferem nesse processo? Ele pode ser levado adiante mesmo sem uma notificação ali, né, judicial, como acontece aqui se ele tivesse no Brasil? Gabi, é o que eu tenho tentado trazer a debate, tenho escrito, tenho debatido. Infelizmente o Congresso Nacional não se dá ao respeito, né? Nós estamos vivendo um momento dramático do parlamento brasileiro. Nós temos um deputado que fugiu do Brasil, não é apenas se esquivou de processos ou se esquivou de enfrentar a realidade do pai. Ele é um dos maiores responsáveis pelo pai estar na prisão domiciliar, ele que está fazendo toda essa tentativa de cada vez mais ficar polarizado, porque ele acha que pode ser candidato a presidente da República, mas especialmente ele despreza o poder legislativo. Esse cidadão tinha que estar cassado. Se o Congresso Nacional se desse o respeito, ele estaria cassado. Eu li hoje, eu não acompanho muito mais, porque eu achei ele uma pessoa insignificante, mas eu li hoje que a tendência hoje já não é mais cassá-lo, foi para o Conselho de Ética, nomearam lá um deputado amigo dele para ser o relator, no máximo vai ter uma suspensão. Ou seja, você tem um deputado federal que está recebendo normalmente não só o salário, mas os benefícios do gabinete, para afrontar o Brasil lá dos Estados Unidos, cometendo crime diariamente, crime de forma explícita. É algo inacreditável. Esse cidadão responde a um processo criminal. Ele tem que ser citado. Como a Câmara não se dá o respeito, não cuida do que deveria cuidar, que seria de caçá-lo simplesmente, ele perderia o direito, pelo menos como deputado, de estar lá fora. Então é necessário que o processo tenha andamento. O cidadão não pode simplesmente desprezar o Poder Judiciário. Fez bem o ministro Alexandre, determinou, pelo que vi na imprensa, a citação por edital, e o processo vai correr. Ele vai ser fatalmente julgado, não sei se vai querer exercer, porque essas pessoas, eu já disse mais de uma vez, Gabi, são indigentes intelectuais, eles desprezam as instituições, eles desprezam a inteligência dos demais, eles desprezam o Supremo Tribunal Federal. Então, ele não vai querer, ele acha que é possível simplesmente não responder ao processo. Não, ele vai responder, ele vai ser processado. Pode ser, tudo vai depender do andar dessa relação do Lula com o Trump e tal. Mas vamos que o Trump continue sendo esse autocrata absolutamente destemperado que é e resolva proteger o Eduardo nos Estados Unidos. Mais dia, menos dia, ele estará julgado, condenado, com a ordem de prisão nas ruas. Ele não vai viver eternamente sobre a proteção do Trump. É absolutamente lamentável. É lamentável. Eu acho que um filho de um ex-presidente da República que diz que é candidato. Eu hoje vi uma coisa, fiquei estarrecido, até mandei uma mensagem para o Ciro Nogueira, a família Bolsonaro chamando a atenção como se o Ciro fosse um menino de recado, dizendo, olha,
Não vai querer ser vice do Tarcísio, não, porque vai ser alguém da família. Olha o nível. É algo incompreensível como é que essa família... logo vai estar preso o pai, o filho mais novo, hoje eu vi na imprensa, foi aceito um processo de lavagem contra ele e tal. Há processos contra os demais e eles ainda se sentem dono do país. Querem lá de fora pressionar o país, querem cometer crimes ao vivo e a cores, é algo inacreditável. Então, vocês podem ter certeza, o processo vai ter um andamento normal, vai ser dado a ele o direito à ampla defesa e ele vai ser condenado, quase fatalmente, inexoravelmente. E depois, aí você passa a fase de como fazer para cumprir. Por isso é que o ministro Alexandre está tendo todos os cuidados ao ter o controle do Bolsonaro, que está preso, o pai, que está preso da prisão domiciliar, para que ele não possa sair do país. Porque se sair do país, nós vamos viver essa dificuldade de levar a sério pessoas que não se levam a sério. O Eduardo Bolsonaro não se leva a sério, não leva o Brasil a sério e não leva o Congresso Nacional a sério. E o Congresso Nacional, infelizmente, não se leva a sério. O Cacai, você falou que em breve vai estar preso definitivamente o Jair Bolsonaro. Até para a gente atualizar aqui, né? Essa semana acho que a gente completa três semanas. Foi no dia 11 de setembro, então estamos perto de 20 dias e tal. Mais já de 20 dias, daqui a pouco, da condenação. Como é que está isso? O acórdão não foi publicado ainda, né? Primeiro tem que sair o acórdão e daí eles terem aquele prazo final dos embargos declaratórios, é isso, né? Exatamente. Já saiu uma nota, eles publicam a ata e tal, já foi publicado, mas o acordo não foi publicado. O acordo, hoje em dia, como é tudo eletrônico, um acórdão desse, se fosse para ser publicado quando eu comecei a advogar no Supremo, demoraria um ano. Porque você imagina o que é revisar aquela dificuldade toda. O que é o acórdão, para as pessoas entenderem? O acórdão é a publicação do voto completo de todos os ministros. Tá. Quando você está julgando monocraticamente só um juiz, é a sentença. Ele vai dar uma sentença e aí ele manda publicar a sentença. O acórdão é o voto dos 5 ministros que julgaram. O voto do ministro Fux, que foi o voto que teve uma série de contrariedade lá ao voto do ministro Alexandre. Todos são publicados. Essa publicação, tem 20 dias mais ou menos que foi julgado, eu cheguei a comentar aqui que achava que no começo de novembro estaria publicado. Acho que é bastante razoável, no começo de outubro estaria publicado. Acho que é bastante razoável imaginar que esse acordo esteja para publicar, porque hoje, claro, se um ministro falar, mas eu quero fazer uma revisão, ele pode atrasar. Ele tem o direito de fazer a revisão, são acordos muito grandes. Acordo de 400, me parece que o voto Fux tem 490 e tantas páginas. Meu Deus. Só que a regra, gente, é que esse voto foi revisado. Vocês devem ter sentido que logo depois do julgamento saiu uma notinha como se tivesse havido uma contradição, e aí alguém do gabinete falou, não, houve um erro material. Os erros materiais são erros para serem revisados ali. Então, o acórdão deve estar para sair. E aí você tem razão, Rodrigo. Publicou o acordo, o prazo é comum, todos passam a ter prazo de 5 dias para apresentar os embargos de declaração. Tá. Que também serão julgados com bastante rapidez. É o que eu já disse aqui, mas só para lembrar, embargo de declaração é um instrumento processual que para tirar obscuridade, omissão ou contradição. Não é para rejulgar o caso, não é para discutir de novo, não, mas houve ou não houve golpe de Estado? Houve ou não houve a liberdade do Supremo Tribunal poder julgar na turma e não no plenário? Está tudo decidido, está tudo pacificado, julgado de forma absolutamente definitiva. É alguma contradição. Essas contradições, o ministro Alexandre poderá julgar, imagino eu, apresentar os embargos em 10 dias. E aí nós teremos o trânsito em julgado para o cumprimento, que é importante, gente. A gente tem que entender, o processo penal, ele não se faz eficaz pelas penas altas, ele não se faz eficaz por um número enorme de pessoas condenadas, ele se faz eficaz pela efetividade. O judiciário julgou e a decisão do judiciário vai ser cumprida. Sendo cumprida a decisão do judiciário, mudou a página. Sim. Vamos continuar o país, vamos agora cuidar de questões importantíssimas que estão no Supremo Tribunal agora sob a presidência do ministro Fachin.
Muito bem. Então, Cacai, aqui só para reforçar, teve a publicação da ata, o acórdão tem 60 dias, então se mantém aquele prazo de possivelmente uma prisão até dezembro, levando em consideração o segmento de todos os prazos processuais, é isso, né? Aqui só para fechar. O acordo... O acordo ele disse que deve sair no começo de outubro ainda. Deve sair no começo de outubro e aí tem 5 dias. Porque o prazo é 60 dias, né? Foi complicado. E depois você vai ter, claro, você imagina o seguinte, são 8 réus, se não me falha a memória. Vamos ter 8 embargos de declaração. Esses 8 embargos serão julgados provavelmente numa única sessão. O embargo de declaração, o cidadão vai fazer análise, assim, aqui tem uma contradição, ali tem uma obscuridade, mas não é coisa que leva a mudar o julgamento. O embargo de declaração não tem a função de embargos infringentes. Não tem a função de... Embora os advogados tentem, faz parte do jogo, evidentemente. Eu já fiz 200 embargos de declaração com efeitos modificativos, entendeu? Mas a regra é que seja apenas para poder, eu diria, limpar o acordo. Feito isto, aí é dar cumprimento. Entendi. Cacai, eu não sei se o Chico também tem uma questão sobre isso. Era o que me interessava mais, era esse roteiro aí mesmo. Boa, esse roteiro que todo mundo quer saber, né, isso aí Chico? O bicho pega aí. A gente tem só um minutinho, Cacai, aqui para chegar ao final do N2, mas não quero deixar de perguntar sobre esse processo também de cassação na Câmara dos Deputados, porque o que está se falando, até pela escolha do relator, que é um deputado também bolsonarista, e a CNN Brasil trouxe uma apuração que deixou a gente assim curioso para como que vai ser o rumo dessa história, da possibilidade da Câmara suspender o mandato do Eduardo Bolsonaro. E aí não seria uma cassação. É para não contar as faltas, né? Exato. Eu queria entender um pouco isso, Cacai. Se você conseguir aqui, claro, Cacai, vou dar essa missão para ele aqui de responder para a gente muito rapidamente. Sei que o assunto é complexo, mas é muito importante também a gente entender. O Conselho de Ética, Gabi, ele é um julgamento político. Isso é que a gente tem que perceber. Quando você faz o processo do impeachment, ele passa pelo Conselho da CCJ, mas depois vai para o plenário. Aí você tem um julgamento político e jurídico. O Conselho de Ética tem que ter uma imputação, nesse caso tem uma imputação, o enquadramento é perfeito, ele deveria ser cassado. Mas, evidentemente, lá dentro o jogo é um jogo político. Tanto é que o Lira, todo-poderoso, tentou cassar recentemente um deputado e não conseguiu, dada a circunstância que o Brasil ficou com problemas muito maiores. Agora eu vou te dizer uma coisa, pode haver surpresa e pode haver cassação sim. Nós temos que lembrar que a Câmara comemorou de uma forma patética a aprovação da questão da PEC da blindagem e da anistia. Foi a cena mais patética que eu já vi, os deputados rezando dentro do plenário, agradecendo a Deus, uma coisa absolutamente teratológica. E o Senado veio e, por unanimidade, arquivou a blindagem. O Brasil está vivendo um momento de uma certa efervescência positiva. Eu não acredito que simplesmente vão passar as mãos, ainda mais com o atrevimento que está a família Bolsonaro. Excelente. Chamar a atenção do senador Ciro Nogueira hoje em público foi muito impressionante. Então, essa arrogância, as pessoas estão cansadas da arrogância. Essa prepotência dele dizer lá fora, não, eu vou sair do PL e vou ser candidato à presidência da República, vou escolher outro partido. A saída é a Câmara se dar o respeito. E para começar a se dar o respeito, é cassar o senhor deputado Eduardo Bolsonaro. Eu ainda acredito. Acho que as coisas não são tão simples. Eu recebi hoje uns telefonemas de uns 3 deputados amigos meus para falar de outro assunto e eu provoquei-os. Dizendo, e aí, essa história? Não, calma lá, não tem nada decidido, pera lá, o processo está começando. Muito bom. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento de efervescência. Para mim, o ponto crucial, primeiro foram 500 mil pessoas nas ruas, que não é fácil. E depois foi, por unanimidade, o arquivamento da PEC da blindagem. Então eu acredito que pode vir uma cassação ainda. Porque é político. Excelente. O momento é um momento que as pessoas estão tomando dignidade de volta, vamos chamar assim. Muito obrigada, Cacai. Eu acho que deixa todo mundo aqui que está nos acompanhando, nossa audiência também muito esperançosa e a gente precisa realmente, depois de tudo, né? Por favor. Muito obrigada, Cacai. Um abraço grande. Obrigado. Sempre bom ter você com a gente. Valeu, meu caro. Até mais.
Então aí, a avaliação no Cacai sobre essa possibilidade de cassação do Eduardo Bolsonaro. Chico, Rodrigo, começamos Valeu, a Gabi. semana, hein? Tem muito Opa, muito não, assunto para aí em ser Brasília pela segunda, frente ainda. fomos bem, fomos bem. Vamos nessa, então? Benedita da Silva agora. Benedita da Silva Benedita agora, Silva. Chico Pinheiro Bené. entrevista. Vocês acompanham a partir de agora. Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. Então, antes de sair do ar, clique no link aqui e assista essa aula. Uma aula que vai transformar a sua caminhada financeira de uma maneira muito simples e prática. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.